Mas afinal, qual é o primeiro passo para quem emagreceu muito e precisa fazer uma cirurgia reparadora? Você venceu uma batalha exaustiva contra o peso e agora começa a fazer perguntas e procurar respostas sobre cirurgia reparadora, mas existem termos técnicos, informações confusas e você não sabe exatamente o que fazer? Hoje eu vou te dar um mapa real, certo e seguro para você fazer as suas cirurgias reparadoras sem pular nenhuma etapa fundamental. Se você busca um resultado final excelente e quer evitar frustrações ou mesmo riscos desnecessários, esse vídeo é para você. Aqui é o Dr. Vitor Varela, especialista em cirurgia plástica reparadora. E antes da gente começar esse vídeo, você já sabe o que fazer. Se inscreve, compartilha, para a gente poder atingir um número maior de pessoas que têm exatamente esses problemas também. Muita gente acha que o primeiro segredo, a primeira coisa que tem que fazer é começar a buscar resultados finais, ou mais ainda, clínicas maiores, clínicas grandes que têm resultados de cirurgias mais espetaculares. A questão não é muito essa, gente. O grande segredo para quem perdeu peso é primeiro tomar conta de você mesmo. E como é que você faz isso? Perdendo peso e mantendo esse peso, que a gente chama de platô, ou seja, perder, chegar lá aos seus 30, 40 quilos, enfim, o que for traçado para você como meta e manter isso com dieta, hábitos saudáveis e exercícios também, né? E esse platô ele demora quanto tempo? Olha, geralmente uma perda de peso após a cirurgia bariátrica ela vai demorar aí em torno de 1 ano a 1 ano e meio, varia muito, às vezes até menos. Mas o mais importante é essa estabilização do peso. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente precisa dessa estabilização? Olha, muito simples. A maior parte das cirurgias reparadoras vai usar o que a gente chama de tração e contratração. O que é isso? É a gente tirar o máximo de pele, por exemplo, nos braços, no abdômen, suspender a mama, da mesma forma. Então, se você ainda estiver perdendo peso, por exemplo, eu fizer uma abdominoplastia e você continuar perdendo peso de uma maneira significativa, 15 quilos, 10 quilos, provavelmente vai sobrar mais pele também. Então, tudo tem o seu tempo. Primeiro a gente toma conta da gente e uma vez a gente estando pronto para poder fazer a cirurgia, aí que a gente começa a procurar ou realmente pensar em fazer o primeiro procedimento reparador. E aí, aproveitando que você está nessa fase ainda de tomar conta de você, o que é importante? E você deve perceber isso porque existe um acompanhamento nutricional importantíssimo que é feito pela equipe de cirurgia bariátrica. Você não pode ter nenhuma deficiência, por exemplo, de vitaminas e, por exemplo, a anemia, que é muito comum a paciente ter anemia por deficiência de vitamina B12, de ferro. Então, isso é importante para que você possa ter não só saúde, mas que também na sua cirurgia você não tenha nenhum contratempo e mais ainda, que a sua cicatrização ocorra da melhor forma possível. Então, isso é importante. Então, às vezes o paciente não tem essa noção, acha que na cirurgia plástica a gente vai tomar conta de tudo. Não vai, né? Ou então até vai, mas provavelmente vai ter que voltar um pouquinho atrás. Não é incomum o paciente chegar para a gente com níveis bem desregulados, principalmente de ferro, vitamina B12. O que a gente precisa fazer? Regular isso primeiro, para depois planejar a cirurgia. Então é melhor que você já faça isso, até por uma questão de saúde mesmo. Isso faz parte do seu pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então é importante que você tenha isso em mente, né? Que primeiro você tem que estar pronto, para depois programar uma cirurgia. E aqui vale uma ressalva, já que a gente está falando de saúde, gente. Cigarro é uma coisa que não combina muito, nem com saúde, nem com cirurgia plástica. A nicotina tem diversos males, ela dificulta a microcirculação, ela dificulta a cicatrização, ela pode levar à isquemia de tecidos durante as cirurgias, né, no pós-operatório de cirurgias. Quer dizer, geralmente nesse momento, e essa é uma dica que eu te dou, que é um momento que você está escolhendo saúde, que você está numa outra vibração, seria importante que você também aproveitasse esse momento para parar com o cigarro. Claro que tem o vício da nicotina, mas se você puder trocar esse hábito por um exercício saudável, pedalar, fazer alguma coisa nesse sentido, com certeza isso vai ser melhor para você.
né? E você vai ter uma troca muito melhor do que vai muito além da cirurgia plástica, né? É saúde para o resto da vida, principalmente coração e microcirculação. Então, o cigarro não combina com cirurgia plástica também não, tá? Aí falando um pouco do pós-operatório, seja qual for a cirurgia que você for fazer, abdômen, mama, glúteo, braços, coxas, é importante você casar isso com uma rede de apoio, né? Principalmente na primeira semana. Acho que a primeira semana ela é fundamental e eu não vejo, mesmo em grandes associações, por exemplo, mama e abdômen, mama, abdômen e lipoaspiração, por exemplo, a necessidade de uma rede de apoio, além de uma semana, né? Já na segunda semana você não precisa. Então, mas para a primeira semana, tem alguém que possa te ajudar a sentar, deitar, fazer as coisas mais básicas que você está reaprendendo no pós-operatório, né? A ajudar também a tomar banho, se vestir. Isso é fundamental. Além disso, também, programar com o seu trabalho, né? Tenha períodos assim de folga, pelo menos 2 a 3 semanas. Isso é importante, dependendo da cirurgia que você vai fazer. Se for uma associação maior, às vezes até mais tempo. É questão de você avaliar com o seu cirurgião. Mas você ter um período de pós-operatório em casa, tranquilo, que você não tem que mexer com o trabalho, é importante também. Agora, existe uma ordem para fazer cirurgias reparadoras? Olha, na prática não, tá? Mas assim, a maior parte dos pacientes acaba fazendo abdômen porque é o que incomoda mais, né? E mais do que isso, ele está numa região central, então a gente consegue retirar grande parte de pele e tecido gorduroso que incomoda a paciente. Isso às vezes também é um fator limitante para fazer exercício, o paciente não faz exercício porque tem um excesso de pele maior, enfim. Então isso ajuda bastante também, começando com o abdômen. Mas não necessariamente precisa ser feito dessa forma. Pode começar com os braços, com mama, enfim. Geralmente é o que incomoda mais a paciente. Se programe também no pós-operatório para drenagem linfática, principalmente se você vai fazer abdominoplastia, lipoaspiração, cirurgias associadas, mama e braço, por exemplo, mama, abdômen e lipoaspiração, cirurgia de coxas. A lipoaspiração ajuda muito a retirar o excesso de edema, né, de inchaço no pós-operatório. São líquidos mesmo que acumulam nos tecidos, né? Então é importante essa drenagem, também por isso que a gente usa cintas, né? Cinta modeladora, tanto no abdômen quanto nas demais cirurgias, né? E na mama a gente usa o sutiã. Por quê? Por causa do inchaço. Então, para a redução do inchaço, não tem muita fórmula mágica, volta e meia me perguntam sobre isso. A questão não é essa, a questão é cinta e drenagem linfática. Então, se programem também, escolha um bom profissional que tenha experiência com pós-operatório, isso é importante para vocês, porque da mesma forma que você escolheu o seu cirurgião, a sua cirurgiã, você precisa escolher uma boa profissional também que vá fazer seu pós-operatório, porque pode sim, se for mal feito, comprometer o resultado da sua cirurgia. Então se programe para isso também, tá? Gente, eu espero que esse guia tenha ajudado um pouco vocês a ter mais ou menos um norte do que a gente precisa para cirurgias reparadoras. A reconstrução é uma caminhada que é importante e precisa ser trilhada. E você tem que saber que a gente vai estar sempre do seu lado, seja no WhatsApp, direto comigo, inclusive, ou seja aqui no consultório. Continue acompanhando a gente está sempre colocando cirurgias reparadoras nesse canal. Existem outros vídeos aqui que com certeza vão te ajudar bastante nessa caminhada. Estamos aqui para te dar a sua melhor versão. Meu nome é Vitor Varela, sou cirurgião plástico aqui no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Um abraço e até o próximo encontro, gente.